Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dando início então a mais uma live aqui da Sobec. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito do Nursing Now. Meu nome é Vanessa de Brito Poveda. Eu sou enfermeira, sou docente da Escola de Enfermagem da USP e diretora de educação da Sobec. Infelizmente, a nossa convidada original, a professora Isabel Amélia Costa Mendes, teve um problema pessoal e por isso ela não poderá estar conosco hoje. Mas calma, nós temos um convidado especial. A gente tem hoje no nosso encontro o professor Ítalo Rodolfo Silva, que ele estará conosco aqui em alguns minutos. Deixa eu verificar aqui. Aguardando a conexão do professor Ítalo para a gente poder iniciar então esse bate-papo a respeito do Nursing Now, deixa eu ver se eu... Pessoal, tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu sou nova nessa vida de live. Achei o professor Ítalo. Oi, Ítalo, tudo bem? Olá, boa tarde, professora Vanessa, boa tarde a todos. Boa tarde, Ítalo, seja bem-vindo. Eu já avisei o pessoal, então, que você é o nosso convidado especial de hoje. Pedi para o pessoal ter um pouquinho de paciência com a pessoa que vos fala, porque eu sou novata nessa história de live. Então, vamos aprender juntos. Mas hoje é um bate-papo, uma coisa tranquila. A gente vai falar um pouquinho do Nursing Now. Pessoal, conforme eu estava comentando com vocês, o professor Ítalo, ele é professor lá do curso de enfermagem da UFRJ, do campus Macaé, do programa de pós-graduação de enfermagem da escola Ana Neri, mestre e doutor em enfermagem pela UFRJ, fez o pós-doutorado em enfermagem lá pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP e é integrante do grupo de trabalho do Nursing Now Brasil, instituído pelo COFEM. Ítalo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Sobec fica muito feliz em poder contar com você, para você contar as novidades e dividir um pouco aí do seu conhecimento e a gente poder conversar sobre essa iniciativa tão importante, né? Bom, como vocês sabem, pessoal, o Nursing Now, né, é uma campanha, uma parceria entre a Organização Mundial de Saúde e o Conselho Internacional de Enfermagem, para melhorar as condições de saúde da população através da melhoria do status, do reconhecimento da enfermagem, por meio do estímulo à capacitação, ali com foco em liderança, aprimoramento das condições de trabalho, estímulo a práticas inovadoras de cuidado, para que a gente, finalmente, como enfermeiros, ocupemos aquele lugar central no cuidado da saúde, que é aquilo que a gente acha que a gente merece. E tem muita competência para fazer. Professor, por favor, fala assim um pouquinho para a gente mais sobre a campanha, os objetivos, os impactos diretos e indiretos da campanha para o Brasil e também para o mundo. Primeiro, eu quero agradecer em nome de todo o grupo de trabalho da campanha Nursing Now, em especial em nome da professora Isabel Amélia Costa Mendes. Não é fácil substituí-la, né, em quesito de enfermagem, assim, é uma grande líder e segue nos motivando. Mas é um prazer poder falar sobre a campanha Nursing Now. E nós, apesar dessa pandemia, né, nós ainda estávamos conversando com a professora Isabel assim, antes, falando assim, ainda estamos no Ano Internacional da Enfermagem, é um ano histórico para a enfermagem, apesar de toda a conjuntura global. E esse Ano Internacional da Enfermagem, assim designado pela Organização Mundial da Saúde, e antes disso, que culminou numa campanha global de fortalecimento da enfermagem, não se dá apenas pelas suas características históricas, por estarmos comemorando o bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, mas a partir de todas as evidências globais e também locais, a partir dos países que compõem o Conselho Internacional de Enfermagem, que fomentam então, evidências, que sustentam evidências para que o mundo olhe para a enfermagem, fortaleça essa profissão. Sem esse fortalecimento, essas evidências, elas sinalizam que os sistemas de saúde de todo mundo entrarão em colapso.
Então, essa campanha ela vem como uma resposta objetiva também, não só para a enfermagem, mas uma resposta objetiva social e de saúde global, sustentada a partir do relatório do triplo impacto, em que sinaliza, por exemplo, que sem o investimento na enfermagem, e é investimento, não gasto, como a gente tem visto, o investimento na enfermagem, sem esse investimento nós não alcançaríamos, por exemplo, impacto na saúde, na economia das nações e na redução das iniquidades sociais na perspectiva de gênero. Também, sem o fortalecimento da enfermagem, nós não atingiríamos grande parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda de 2030. E assim, estamos numa pandemia, como todos sabemos, mas continuaremos na linha de frente, no planejamento dessa linha de frente para as condições crônicas de saúde, o envelhecimento populacional, o adoecimento da saúde mental das pessoas, entre outras iniquidades sociais na perspectiva da saúde, em que a enfermagem é fundamental. Então essa campanha surge, como você bem falou, professora Vanessa, bem contemplou, surge a partir de uma iniciativa do Conselho Internacional de Enfermagem e a Organização Mundial da Saúde para celebrar, né, em 2020, essa campanha global, mas que tem suas expectativas nacionais, ou seja, ela tem identidades nacionais. Eu destaco isso porque muito se fala, a gente já andando por esse Brasil todo, assim, alguns feedbacks positivos, a maioria deles, mas ainda existem dúvidas, por exemplo, de que a campanha visa formatar uma enfermagem no modelo único, e esse não é o objetivo. O objetivo é trazer pautas que são transversais, mas não é trazer algo tão novo assim, mas talvez as possibilidades, as estratégias de enfrentamento talvez sejam necessárias, sejam novas. Então, no Brasil, essa campanha ela é articulada também na mesma conjuntura de uma instituição vinculada ao ICN, que no Brasil é o COFEN, e uma instituição vinculada à OMS, que aqui nós temos o Centro Colaborador para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem da OMS OPAS, que fica na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Então, a partir dessa parceria, que é um requisito para que cada país lance a campanha, né, não é uma questão privativa do Brasil, essa campanha, então, no Brasil segue com 3 grandes metas que se relacionam, e a gente vai falar aqui um pouco sobre essas metas, né, em especificidade, que em linhas gerais estão relacionadas à formação, à qualidade dessa formação, como você bem colocou, com foco na liderança, mas não numa liderança pontual, mas numa necessidade estratégica, inclusive sinalizada pelo relatório do Estado da Enfermagem, que a enfermagem possa ocupar espaços de tomada de decisão que influenciam o nosso processo de trabalho. Então a gente precisa estar nesses espaços também. Para isso a gente precisa pensar também no âmbito da formação dessas competências. Uma outra meta relacionada às condições de trabalho, que não é novidade para ninguém, mas a gente precisa discutir e sinalizar com uma terceira meta que está relacionada à visibilidade profissional. Como é que nós vamos impactar de fato uma visibilidade para uma ressignificação ou um conhecimento para que as pessoas de fato compreendam o impacto social que a enfermagem exerce. E a gente não quer que isso se dê apenas uma pandemia, apenas no momento em que as pessoas vão às suas janelas aplaudir a enfermagem, ao tempo que, mesmo sabendo que tem uma enfermeira no prédio, começam a tratar de forma diferenciada. A gente quer realmente que a população compreenda de forma objetiva que nós exercemos o impacto em todas as fases da vida e para a economia do país e para a qualidade de vida das pessoas. Então essa campanha vem com esse desafio, que foi prorrogada, né, para junho do ano que vem, porque a gente também estamos diante de muitas limitações, né, estratégicas, caminhamos, mas ainda tentando nos adequar nesse novo, aparentemente normal. Mas, em linhas gerais, de início, eu queria destacar essas questões da campanha. Ítalo, e você tocou pontos muito importantes nessa sua fala aí de abertura, coisas muito importantes que a gente tem que falar, e uma delas que você citou é a respeito da visibilidade, das questões de reconhecimento da enfermagem, que são fundamentais e que a gente sabe que tem uma diferença muito grande do reconhecimento que a gente tem como categoria de enfermagem no Brasil, daquelas que nós sabemos, ouvimos falar, de países como o Reino Unido e etc. Como que você interpreta essa situação que a enfermagem brasileira vivencia em termos de visibilidade e reconhecimento?
E, na sua opinião, né, aproveitando esse momento do Nursing Now, quais seriam, então, na sua opinião, alguns mecanismos que todos nós podemos usar para tentar reverter esse quadro, né? Não é uma coisa que virá de cima, mas eu acredito que também vem da postura de cada um de nós, enfermeiros, tem frente à vivência profissional, aos desafios, né? O que você acha? Olha, é muito interessante essa questão. É muito bom poder, né, esse espaço e parabenizar a SODEC por ter essa iniciativa de discutirmos essas questões. Olha, a questão de visibilidade na enfermagem, apesar de estarmos aí contemplando esse ano o bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, sinalizar que é muito recente. Nós somos uma ciência de desenvolvimento, uma disciplina acadêmica recente. Mas isso também não significa que nós não precisemos avançar no campo do reconhecimento e valorização profissional. Essas questões relacionadas à valorização e reconhecimento partem, em grande parte, né, de uma construção cultural que projeta na enfermagem uma visão, uma representação social bem distante daquilo que nós compreendemos do que é a enfermagem, daquilo que ela impacta. Então, partindo do princípio que é uma construção cultural, ela pode ser desconstruída e pode ser reconstruída em outras perspectivas. Como você bem falou, não é algo que vai surgir de um dia para o outro. A desvalorização ocorre em todos os níveis. Então, existem várias frentes, né, todos os níveis, eu estou falando da enfermagem especificamente. Então, existem várias frentes que a gente pode atuar. E aí, num processo descentralizado, mas também nos percebendo como sistema. Em que sentido? Nós somos, por exemplo, no Brasil, quase 10% da enfermagem global. Nós somos, no Brasil, um pouco mais de 2.300.000 profissionais de enfermagem. E estamos em diferentes contextos, nós sabemos que atuando em todos os cenários de atenção à saúde das pessoas. Contudo, nós seguimos numa desvalorização que é refletida nas condições precárias de trabalho e também na desvalorização salarial. Mas o que eu entendo é que parte dessa construção cultural tem que ser percebida a partir de uma autocrítica em que nós precisamos nos articular melhor. Essa enfermagem brasileira, por exemplo, de dimensões continentais, que exerce um impacto sobremaneira significativo na saúde das pessoas, precisa estar melhor articulada. Enquanto nós estivermos abordando questões de forma isolada, né, por exemplo, sindicatos, conselhos, associações, entidades, enfim, de classe, instituições públicas, privadas, cada um enxergando apenas aquilo que pensa ser da sua alçada e não vendo que são questões transversais para uma articulação política nesse processo, a gente não vai conseguir avançar. Numa relação de visibilidade, aí a gente, no dia 12 de maio, até fiz um vídeo no meu Instagram pessoal, e fiz um relato assim no final do dia, destacando como foi importante vermos a enfermagem sendo valorizada e destacada na grande mídia. Isso nos deixa felizes, mas nós não podemos esperar que isso se dê apenas nessa perspectiva da grande mídia, porque nem sempre isso é uma realidade. Então eu penso que a partir da experiência do GT Nursing Now Brasil, é importante uma capilarização, ou seja, que a gente faça com que as experiências exitosas da enfermagem, que acontece todos os dias, nos diferentes contextos, possa alcançar a sociedade a partir de estratégias locais, por exemplo, na mídia local, jornalismo local, articulando uma comunicação eficiente, porque se a sociedade não compreender de fato, com clareza, o impacto que nós exercemos, essa sociedade não vai conseguir advogar a nosso favor, porque elas vão enxergar que aquele fenômeno, ou seja, a enfermagem, as causas que nós defendemos, as nossas bandeiras, são problemas nossos. Por exemplo, quando nós falamos das péssimas condições de trabalho, do piso salarial, jornada semanal de trabalho, e a sociedade não compreender que aquilo impacta a vida de todos, né? A quem vai ter uma demanda de atenção à saúde, uma assistência de enfermagem antes do nascimento, no crescimento e desenvolvimento, e até depois da morte, né, do cuidado do corpo sem vida, se as pessoas não conseguirem compreender esse real impacto, elas vão continuar pensando que esse é um problema que não compete a elas. Então nós temos que continuar a luta, mas talvez repensar as estratégias de conexões. Por exemplo, uma das atividades que nós estávamos fazendo antes da pandemia eram, em alguns estados, audiências públicas, em que a gente conseguia articular parlamentares, lideranças da enfermagem, entidades, Corems, ABEM,
instituições públicas, privadas, sindicatos, enfim, todos, técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, todos. E aí o que eu percebi é que parte de alguns parlamentares que ali estavam, alguns conheciam de fato a enfermagem, outros começavam a entender a complexidade que nós exercemos, né, o impacto. E aí eu destaco uma fala em uma situação em que um parlamentar disse assim: nossa, vocês são muitos e vocês estão em muitos lugares, mas eu vou agora apoiar vocês. Se juntem a mim que eu vou apoiar vocês. E não tem que ser essa perspectiva de apoiar vocês, porque quando se apoia a enfermagem, apoia a sociedade. Mas o problema é que essa visibilidade ainda está distanciada. E isso é natural em qualquer fenômeno complexo, social. O que nós temos que repensar são as estratégias que melhor conectem para quando nós discutirmos nossas causas, né, nossas bandeiras tão impactantes para a enfermagem, as pessoas possam entender: nossa, eu preciso que essa enfermeira seja realmente bem remunerada e tenha condições adequadas de trabalho. Porque senão, quando alguém for cuidado por ela, e pode ser eu, pode ser meu filho, meus pais, é possível que ela esteja tão cansada e o erro humano, que é uma condição inerente humana, pode ser potencializado e eu posso não ter uma assistência adequada. Então são pessoas cuidando de pessoas num momento vulnerável. E a gente sabe disso. Uma outra coisa é a economia do país, as pessoas que tomam decisões importantes nesse país, e numa perspectiva descentralizada até o governo central, entender que nós exercemos um impacto na economia também quando nós articulamos as políticas públicas na concretude do cuidado, na atenção básica, secundária, terciária, e trazer isso de forma objetiva. Por exemplo, trazer novas evidências, que nós temos muitas evidências, mas articular com a mídia. Olha só, você sabia que o cuidado da enfermeira é fundamental para que a pessoa saia mais rápido do hospital? E isso tem um impacto econômico, institucional, mas local, e juntando tudo isso nacional. Então é importante essa valorização. Investir na enfermagem, investir na economia e na qualidade de vida das pessoas. Agora, essa visibilidade está distanciada, porque as pessoas ainda enxergam nossa prática como algo caritativo, né? Como o enfermeiro estuda pouco. Eu trago essa experiência pessoal, assim, fazendo mestrado, doutorado, eu vi assim: ah, mas tu não vai ficar estudando sempre? Que história é essa? E a gente veio em outras áreas isso sendo como natural. Mas esse é um processo. Então a cultura e a visibilidade é uma construção que pode ser reconstruída. E a gente tem que começar a fazer isso de forma descentralizada. Existe receita? Claro que não, mas eu entendo que a gente não vai conseguir avançar de forma desarticulada. Ítalo, isso que você fala é super importante. Mandaram um recadinho aqui falando para conversar com as pessoas que estão nos assistindo para mandarem perguntas também. Enquanto as perguntas chegam, eu vou ficar aqui perguntando mais coisas para você, porque você disse realmente essa coisa, a gente tem que pensar fora da caixa mesmo, né? Que não é só o nosso trabalho, a gente da enfermagem é muito voltado para assistência direta e etc. E a gente deixa muitas vezes de enxergar nesse impacto geral que a gente tem nos sistemas de saúde, do ponto de vista de política e mesmo de economia de recursos. E nessas questões também de visibilidade, você cita na sua fala o impacto que a pandemia deve ter tido não só na campanha, que eu gostaria também de ouvir um pouco você sobre isso, mas também, de repente, do nada, a gente começou a ganhar um espaço na mídia, né? As pessoas começaram a destacar não só o papel essencial que a enfermagem tem, como também começaram a pontuar alguns aspectos que são muito claros para a gente, como você disse, sobrecarga de trabalho, que isso pode impactar, sim, na qualidade da assistência. E daí a gente fala: nossa, será que essa visibilidade que a gente está ganhando agora, com esse momento da pandemia, pode se tornar uma coisa permanente? E será que, apesar, né, teve impactos variados a pandemia do coronavírus na nossa vida, no dia a dia, se isso vai reverter em alguma coisa positiva, né? A gente sabe que afetou a campanha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e como que você acha que a pandemia do coronavírus vai afetar aí a nossa visibilidade a longo, médio e curto prazo. Muito interessante. Eu penso, Vanessa, que toda situação assim, que causa um impacto, né? Nós estamos num momento paradigmático vivenciado por essa geração, né? Ninguém nunca antes vivenciou uma pandemia. Essa geração nunca vivenciou uma pandemia como essa que está aí, vigente.
Isso tem sacudido, assim, de uma forma geral, as pessoas, né? Tem transformado perspectivas de repensar, inclusive, as interações humanas, várias outras questões. Então, eu entendo que, eu quero acreditar que a sociedade, de uma forma geral, sairá diferente. E essa diferença pode ser positiva ou não, né? Eu espero que seja positiva. Em relação à enfermagem, eu vejo que essa visibilidade está, assim, diferente, de forma positiva, né? Para a enfermagem, falar assim, especificamente do Brasil, nossas experiências mais próximas, tem uma visibilidade diferente, apesar de essa mesma visibilidade, né, da mídia local, das mídia nacional, falar da importância da enfermagem, depoimentos e relatos, nós temos, paralelo a tudo isso, situações ainda insalubres de trabalho. Ao mesmo tempo em que nós tivemos no mês da enfermagem uma grande mobilização midiática, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma denúncia em que os profissionais de enfermagem estavam no hospital de campanha, no Maracanã, em situações insalubres, sem condições humanas para repousar. Então, assim, é algo muito contraditório. O que eu entendo sobre isso é de que nós não podemos perder a oportunidade, não de surfar na onda da pandemia, com a morte de nossos colegas, não é isso, obviamente, mas entender o seguinte, entender que fenômeno é esse que faz com que as pessoas agora, de repente, olhem para a enfermagem que sempre esteve aí, lutando, cuidando das pessoas. Então eu penso assim, no campo do conhecimento, é de que esse fenômeno, enfermagem, né, passa a ser algo mais próximo, como fenômeno das pessoas, da realidade das pessoas. Elas começam a pensar, nossa, eles são fundamentais, as pessoas estão morrendo. E essa relação de proximidade do fenômeno pode ser favorável a ponto de ressignificar. Quando eu estou distante daquele fenômeno, ou seja, é um objeto estranho a mim, eu não adoeci, eu tenho ainda uma relação biologicista da medicalização da saúde, então não é o profissional enfermeiro que eu tenho que valorizar nessa representação ampla. E isso tem um enraizamento em vários segmentos que vem desde a formação, de uma baixa autoestima, de ausências de políticas que de forma concreta valoriza esse profissional, tanto nas condições de trabalho, dimensionamento de pessoal, de valorização salarial, entre outras questões, mas o que nós temos que pensar é o seguinte, então é preciso que a sociedade consiga ver de perto o impacto que nós exercemos, a ponto de que esse ver de perto possa impactar uma nova forma de compreender e valorizar essa profissão. Por isso que, considerando assim, o princípio de que tanto o cuidado como o conhecimento são processos relacionais, importa muito mais a qualidade dessas interações do que a quantidade. Então nós temos que saber, de alguma forma, potencializar essas interações com a sociedade. Hoje nós temos várias estratégias, por exemplo, muitas pessoas têm utilizado as mídias sociais ou outras modalidades, como podcast, de comunicar as pessoas. Mas a gente ainda precisa avançar muito, por exemplo, no campo dos estudos de forma objetiva, transladados para a realidade, os estudos que mostram o impacto econômico e na qualidade de vida das pessoas, a ponto de que eles possam retroalimentar políticas públicas. Por exemplo, no relatório do Estado da Enfermagem do Mundo, que foi emitido esse ano pela OMS, lá tem uma identificação de que a maioria dos países, mais de 180 países, a maioria desses países, 113, tem a figura do enfermeiro-chefe de Estado. Esse enfermeiro, que nesses países ele exerce uma fundamental importância, porque ele, considerando a sua posição central e descentralizada naqueles países, para captar dados do impacto que a enfermagem exerce nas políticas de saúde daqueles países, ou seja, é uma figura central para pensar a relação profissional da maior profissão, ou seja, a maior parte dos recursos humanos da saúde é composta por enfermagem. Então, esse profissional, nessa posição central, ele consegue ter uma compreensão ampliada de tantos os dados que são retroalimentados por esses enfermeiros, como também o que ele precisa investir para que os sistemas de saúde sejam valorizados. No Brasil nós temos essa figura? Nós não temos. É preciso que tenha? Não sabemos. Nós precisamos que tenhamos uma valorização profissional e que tanto o governo central como numa relação descentralizada de governadores, prefeitos e políticas de Estado consigam
compreender realmente que exercemos esse impacto. Agora, a campanha Nersinal antes da pandemia, e talvez com a pandemia, tem surgido assim, uma possibilidade de refletirmos, por exemplo, quantos parlamentares nós temos que representam a enfermagem. E isso é um ponto que precisa ser refletido. Por exemplo, é preciso que tenham parlamentares enfermeiros? Não é preciso que tenham parlamentares enfermeiros, médicos, nutricionistas, se nós tivéssemos uma realidade em que os nossos legisladores pensassem as profissões. Mas, politicamente, isso não tem acontecido. Por exemplo, nós temos as relações aí da jornada semanal de trabalho, piso salarial, entre outras questões. Então, precisamos pensar. Agora, um outro diagnóstico que nós temos que ter é as mortes, por exemplo, de profissionais de enfermagem no Brasil são, para nós, também um parâmetro de como nós já víamos, né, um contexto de trabalho insalubre, uma sobrecarga de trabalho, as vulnerabilidades sociais na perspectiva de gênero, porque nós sabemos que a enfermagem é composta eminentemente, em sua maioria, mulheres, e essas mulheres assumem, sim, uma vulnerabilidade por terem condições, jornadas triplas de trabalho. Então, são várias questões que precisam ser repensadas se a gente quer realmente ter um país e uma saúde com qualidade que caminhe na mesma demanda social das condições crônicas, enfim, o envelhecimento populacional. E a lógica é fazer com que essa mudança, essa visibilidade e essa questão da pandemia não possa ser esquecida, porque eu tenho esse receio de que, eu acho que não só eu, mas muitos de nós, de que com a ausência, com o fim da pandemia, que nós queremos que acabe logo, a gente volte para o mesmo anonimato. E a gente já tem voltado. Existem indicativos, por exemplo, que haverá uma grande massa de desempregados na enfermagem pós-pandemia. Isso é um contrassenso se a gente está vendo que é uma profissão fundamental para garantir não só a cura, o processo de cura a partir do cuidado, mas também a qualidade, né, a promoção da saúde. Só que são questões distanciadas da realidade das pessoas no nível de entendimento. Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas compreendam isso e, paralelo a isso, nos organizarmos melhor como sistema, né, articulando sociedades, outras entidades e discutir possibilidades de melhores conexões em rede. Porque se a gente não tem uma experiência exitosa, legal, uma experiência exitosa do Acre, com uma experiência exitosa do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Nordeste, e a gente se fortalece a partir de uma rede, a gente vai continuar fragmentados e nessa fragilidade, apesar de sermos mais de 2.300.000 profissionais. O que você diz é fundamental, e algumas perguntas e comentários chegam falando da necessidade que a gente tem de dar voz para as coisas que a gente faz. Não só durante a pandemia, o papel essencial que nós temos, né? Não esperar que outras pessoas nos deem essa voz, mas assumir esse protagonismo que a gente tem e mostrar as ações que de fato nós fazemos, como nós somos essenciais, etc. E nesse sentido, né, sabendo que para a gente construir essas questões de valorização, de demonstrar nossa importância, também passam, como você disse, dessa fase que a gente passa muito tempo estudando, se dedicando à profissão e nem sempre isso é muito bem compreendido pela população em geral, esse grande comprometimento que a gente tem com o nosso preparo. E sabemos também que o aprimoramento profissional, como a Giovana manda uma pergunta falando, como que a gente consegue conciliar esse aprimoramento profissional com a demanda de tempo, essa imposição dessa rotina louca que a gente tem. E aproveitando essa deixa das perguntas que nos mandaram, um dos pilares da campanha é a questão da educação. E a gente sabe, né, como é muito desigual a oportunidade de acesso à educação, cursos muito diferentes, a possibilidade de você continuar no seu aprimoramento profissional também é muito pouco regular. Você não tem tantas oportunidades assim distribuídas regularmente no nosso país, que é muito grande, muito continental. Então, parte, né, dessa melhoria da qualidade da saúde, da visibilidade da enfermagem passa também pela educação e a nossa capacidade da gente continuar se aprimorando ao longo da vida. Como que você enxerga isso? A melhoria dos cursos de enfermagem brasileiros, como que a gente pode, de repente, oportunizar através dessa campanha Nursing Now, essa discussão, né? Como que a gente pode aproveitar isso para fortalecer a educação da enfermagem brasileira?
É muito interessante a gente pensar sobre essa educação numa perspectiva realmente ampliada e complexa, ou seja, ela tem várias dimensões que precisam ser pensadas. E aí eu começo falando pela formação técnica até, porque nós temos hoje, a maioria dos profissionais de enfermagem são constituídas por técnicos de enfermagem. E isso é muito importante ser pensado, né? A minha mãe é técnica de enfermagem, então, assim, eu vejo que, de uma perspectiva pessoal, mas também numa relação como hoje enfermeiro e também à frente, né, junto num grupo de trabalho da campanha medicinal, como nós precisamos pensar essa heterogeneidade, mesmo dentro de uma profissão, de uma equipe de enfermagem. Então, essa formação tem que ter qualidade desde uma perspectiva da formação técnica, né? E essa questão técnica, assim como a graduação e a pós-graduação, tem que ter um alinhamento com uma autocrítica, né, pela própria enfermagem brasileira, nesse caso, para um autogerenciamento. Em que sentido? Nós estamos diante de vários indicadores epidemiológicos, né, não só para uma relação pandêmica, mas envelhecimento populacional, condições crônicas de saúde, entre outras questões que eu já mencionei. Então, existe uma demanda, nós só somos profissão porque existe uma demanda social para suprirmos, demandas sociais para suprirmos. Então, nessa perspectiva, nós nos organizamos como profissão, como disciplina acadêmica e como ciência em desenvolvimento, certo? Se nós não caminhamos em alinhamento em alinhamento com essas demandas, não são as demandas que irão desaparecer, mas seremos nós que perderemos esse espaço. A sociedade, ela se organiza de uma forma que ela consegue suprir essas demandas. E aí a gente vê outros profissionais se erguendo para suprir algumas demandas. E não estou aqui querendo falar só de uma perspectiva de mercado, mas de sobrevivência profissional. Então nós precisamos primeiro pensar, a forma como eu estou trabalhando o meu perfil profissional, ela tem alinhamento com as demandas sociais para as quais a sociedade ela necessita da enfermagem? Numa perspectiva local, nacional e global, sim, eu tenho que continuar avançando naquele que tem dado certo. Se não, eu tenho um diagnóstico do que eu preciso mudar. E aí a gente fala de políticas, né? Não adianta eu pensar assim, olha, não adianta eu falar numa perspectiva rasa aqui, né, num discurso estéreo de que é preciso melhorar, qualificar, nós já sabemos disso. Mas de forma enérgica é primeiro avaliar trazer parâmetros objetivos de como nós estamos alinhados com essas demandas e necessidades sociais para atingir esses desafios. E aí nós temos vários indicadores. Eu trouxe aqui exemplos dos indicadores sinalizados numa perspectiva global, do relatório do estado da enfermagem no mundo, mas nós precisamos também pensar os indicadores nacionais. Uma questão, por exemplo, que surge muito importante nessa lógica são as práticas avançadas. O que nós sabemos das práticas avançadas? Como nós estamos alinhados nas práticas avançadas, por exemplo, na atenção básica, então na formação de competências para ter os melhores protocolos, as melhores evidências científicas articuladas para melhor responder essas demandas sociais. Isso tudo visto de uma perspectiva complexa, ou seja, não complicada, complexa, multidimensional, em que a gente tem uma capacidade de resolução alinhada com uma formação de qualidade e que a sociedade consegue enxergar. Nossa, essa enfermeira, ela realmente domina esse conteúdo e sabe, ao mesmo tempo que essa mesma enfermeira que tem essas condições técnicas de conhecimento, habilidades e atitudes, tem que ter também condições dignas de trabalho. E condições dignas de trabalho implicam tanto condições de uma jornada de trabalho coerente, em que seja pensada a necessidade de atualização, de formação permanente desse profissional, mas também de condições instrumentais para esse processo de trabalho. Então, essa formação ainda está muito distante, no meu entendimento, a partir do que eu tenho estudado, do que eu tenho percebido, numa relação, assim, num panorama global da enfermagem brasileira. Nós ainda precisamos avançar muito. Temos avançado? É claro, nós temos assim, transladado muitas evidências científicas para a prática, mas encontrado também muitas resistências do campo operacional desse processo de trabalho pelas condições insalubres de trabalho. Mas também nós temos uma formação em muitos contextos que é deficitária. E isso precisa mudar, né? Se a gente entende que eu não tenho uma capacidade crítica reflexiva para resolver os problemas para os quais nós surgimos como profissão,
Então tem alguma coisa incoerente. Então a gente precisa, por exemplo, então existem várias estratégias. No âmbito da pós-graduação, é importante a gente pensar como é que as pesquisas têm se alinhado com a prática profissional. Então não adianta eu só buscar uma formação para fazer, por exemplo, um mestrado profissional ou acadêmico, doutorado, apenas para ter um plano de cargos e carreira mais interessante. Então como é que essas pessoas que também estão à frente desses grupos de pesquisa conseguem conectar? Não é só culpabilizar o enfermeiro da assistência, mas como é, por exemplo, que eu consigo fazer um grupo de pesquisa itinerante que vá até o serviço dessas pessoas? Como é que eu consigo fazer protocolos de pesquisa, projetos de pesquisas que utilizem esse enfermeiro, esse profissional, no processo de desenvolvimento e não só como participante do estudo? E isso vai fazer com que esse processo transversal que vem desde a formação, que não vai enxergar que a pesquisa, por exemplo, é algo pontual da formação, mas algo intrínseco para a sobrevivência desse processo de trabalho, a gente consegue mudar. Não é uma tarefa fácil, mas que a gente precisa, então, pensar realmente a profundidade desses problemas para que a gente possa discutir e traçar estratégias eficientes, matrizes de intervenção eficientes. E aí olhar para a localidade, né? Como você bem pontuou, nós temos um Brasil de dimensões continentais. O relatório global da enfermagem, do estado da enfermagem, mostrou uma heterogeneidade em relação à distribuição de profissionais de enfermagem em alguns países. No Brasil, nós não temos, aparentemente, essa escassez de profissional, aparentemente, mas nós temos uma má distribuição, sobretudo numa relação de qualificação da pós-graduação. Por exemplo, a região norte, lá temos enfermeiros que têm uma formação de excelência, claro que temos, mas a gente sabe que numa relação de concentração, sul, sudeste e agora o nordeste tem avançado. Mas a gente precisa pensar essas estratégias que realmente enxerguem e valorizem uma perspectiva equânime dessa distribuição de recursos humanos e qualificação desses recursos humanos. Se a gente não pensar em educação nesse processo, não vai adiantar nada a gente discutir condições dignas de trabalho. Porque a gente fala assim, eu preciso ter uma valorização do processo de trabalho e eu quero ter condições dignas. Isso, óbvio, é maravilhoso, mas eu preciso também ter uma autocrítica para perceber aquilo que eu posso fazer. E não um discurso de meritocracia apenas, olha, você tem que se melhorar e pronto, correr atrás. Não, tem que ter condições dignas, mas também tem que ter essa atitude de buscar uma formação adequada. E eu falo isso porque parece óbvio, mas não é. Eu me lembro que uma vez eu falando em sala de aula sobre uma tese de doutorado da fisioterapia, em que ele defendia que o banho no leito deveria ser supervisionado pelo fisioterapeuta porque o enfermeiro não estava conseguindo fazer a mobilidade de forma adequada. Obviamente isso nos dá assim, nossa, como assim? E a gente fica naquela coisa, nossa, mas a gente que faz, a gente sabe sim. E aí eu falo para meus alunos, alguns deles, né, eu digo, tá, como é que a gente faz o banho no leito? Você falou podal, ok, quais são as condições? Por quê? Porque menos contaminado, mais contaminado, mas as condições adequadas, assim, uma pessoa que não tem nada, tá ali só esperando uma cirurgia e precisa ter um banho no leito, né, mas está consciente, e aí você faz como? Também você fala podal. Mas como é que você faz na sua casa? Aí, né, você molha a mão, vê a temperatura, o pé, o corpo entra em um equilíbrio, uma relação de conforto, e por que não a gente trazer isso para o nível de evidência e realmente problematizar aquilo que a gente precisa melhorar? E obviamente eu vou defender que não, nós temos que, somos nós que fazemos e a gente é um cuidado, mas ao mesmo tempo a gente precisa exercer uma autocrítica e pensar, opa, como é que eu estou realmente pensando essa formação e essa competência para melhor intervir? Então a gente precisa também exercer essa autocrítica. Isso que você falou é perfeito, e eu estou vendo as manifestações, né? Como que a gente tem que tomar para a gente, né? Aquilo que a gente vem discutindo não é uma construção do outro, é cada enfermeiro, cada técnico de enfermagem se reconhecer como uma peça da engrenagem e reconhecer a enfermagem como ciência e como algo essencial, que não é substituído por um outro profissional, que ela tem sim competência, que ela tem o argumento, o arcabouço teórico necessário para conduzir aquele tipo de assistência, etc. E isso é uma construção do dia a dia de todo mundo. E como você disse, o nosso país é de proporções, né? A gente está comentando aqui, o Brasil é muito grande, a região norte, a gente sabe que tem uma carência muito grande. A população precisa muito da assistência à saúde. Você fala
você cita, né, durante a sua última fala, as questões das práticas avançadas de enfermagem, né, que podem, considerando essa distribuição muito desigual do oferecimento da saúde no Brasil, se a gente conseguisse caminhar nesse quesito da educação da enfermagem para o desenvolvimento de práticas avançadas, privilegiando a saúde da nossa população, isso poderia ser uma estratégia para aumentar a qualidade do cuidado à saúde e também encaixar em todas essas outras coisas que a gente está falando, de reconhecimento, visibilidade, passando também pela educação. Como você disse, não é complicado, mas é complexa essa questão das práticas avançadas. Como que você entende essa situação, Ítalo? Você acha que é um caminho que a gente deve desbravar ou, de fato, você vê que temos muitos problemas anteriores educacionais para resolver? Ou é, de fato, uma coisa que a gente tem que começar porque a gente tem uma linha que já vem sendo desenvolvida no mundo e, de repente, isso pode ser a saída que a saúde brasileira precisa? Olha, eu penso que existem movimentos que podem caminhar de forma paralela, né? Assim, a prática avançada, eu entendo que ela é uma necessidade, né? Se a gente pensar em qualquer outra designação que possa ter no futuro, mas atentar para a necessidade de competências, para uma intervenção pontual, em profundidade, que tenha um conhecimento enraizado nas melhores evidências, pensados e estruturados com base nessas evidências, mas sem deixar, contudo, de entender a transversalidade do que é enfermagem, sempre será muito importante. Então, esses protocolos, eles estão sustentados nas melhores evidências e, obviamente, eles estão alinhados com a formação competente, ou seja, que articula conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, eu não consigo enxergar que as práticas avançadas, elas não sejam interessantes. Pelo contrário, elas são muito importantes. E, obviamente, a gente não pode deixar de perceber aquilo que são problemas transversais, que vêm desde a formação, e não só da graduação, mas que se projetam na graduação, que é esse ensino fragmentado, por exemplo. E não estou falando de uma realidade só da enfermagem, ou só do Brasil, quando nós não conseguimos articular os conhecimentos para melhor intervir. A gente aprende, por exemplo, de forma separada da antropologia, da prática clínica, da psicologia, saúde da mulher, enfim, e tudo isso vai fragmentando esse conhecimento. A prática avançada, ela tem uma necessidade de profundidade desse conhecimento que não significa fragmentação, mas é uma necessidade de intervenção com base, né, nessas evidências, mas de uma forma estruturada, protocolo, e que o doutorado, por exemplo, profissional, como vem, né, nessa perspectiva, uma prática avançada no âmbito gerencial. Então, a gente precisa pensar todas essas questões em alinhamento com as demandas de saúde global. Não dá para a gente pensar assim, mas a gente ainda está na enfermagem brasileira, a gente tem nossas especificidades. É claro que a prática avançada, ela só vai se dar a partir das especificidades também. Eu falo isso com destaque, Vanessa, porque às vezes as pessoas, a gente está num momento assim, que muita informação, e as pessoas com esse turbilhão de informações, elas vão pegando fragmentos e entendendo aquilo como realidade. Porque eu já ouvi assim, a campanha nutricional ou prática avançada ou qualquer outra coisa é uma forma de padronizar e tornar rígido uma profissão que tem que olhar a especificidade do Brasil. Não é essa a realidade da prática avançada, não é essa a realidade da campanha nutricional. Então eu entendo que são elementos diferentes, mas precisam caminhar juntos, e a prática avançada é uma necessidade. Agora, sinceramente falando, eu entendo que ainda está distante da compreensão da maioria dos profissionais de enfermagem. Eu vejo que ainda é uma dificuldade de entendimento de muitos colegas nossos. Então, enquanto não tiver essa abertura para entender o que é, e até criticar o processo para melhorar ou traçar novas possibilidades, mas enquanto não tiver essa abertura para compreender o que significa, o que nós podemos fazer, nós não conseguiremos avançar. Essa é uma dificuldade que nós temos ainda, mas eu creio, eu acredito que a educação e a vontade de transformar a partir dessa articulação conjunta, né, dos diferentes representações e atores da enfermagem, a gente consegue mudar isso. O que você disse, na verdade, já começou, né, a prática avançada. De repente, a falta de compreensão do que porque na atenção primária a gente já tem um enfermeiro muito mais envolvido nisso,
e a gente só gostaria de expandir para outras áreas para, de repente, atender melhor a nossa população. É isso que você disse, né? De repente, faltou um pouco da compreensão de como a gente apresentou isso para a população ou para os enfermeiros de forma geral. Ítalo, o tempo voa. Não, eu Já falo está muito, chegando quase no final. Então, eu falo muito, gente. Olha, eu fiquei falei, tá bom. Só que vai chegar em 1 hora, o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta que chegou bastante, mesmo antes da live, que é a respeito do mapa da inscrição das iniciativas no mapa de inovações. As pessoas estavam super ansiosas. Foram as primeiras perguntas que chegaram eu para a imagino. gente, para falar um pouco sobre o que é isso, como as pessoas podem se inscrever, como que é essa partezinha da campanha do Nursing Now, para não correr o risco de acabar o nosso tempo e a gente não poder responder as Não, pessoas. sim, claro, eu vou ser muito objetivo e, assim, é muito importante falar. A gente ainda tem 15 minutos. Não, eu sei, mas era importante falar, assim, eu sei que muita gente que mandou o seu projeto deve estar se perguntando, nossa, eu não tive um feedback. E aqui eu vou assumir, enquanto membro do grupo de trabalho no Sinal, que nós tivemos alguns imprevistos, inclusive no campo, assim, tecnológico, digamos assim, de informação. E não estou aqui para culpabilizar ninguém, assim, apenas para destacar que nesse processo de comunicação e online, a gente teve assim, algumas necessidades de adaptação. Primeiro no site, depois a gente teve uma necessidade de migrar para o e-mail. O fato é, né, você, assim, vou trazer assim, uma notícia boa para todo mundo aqui. Quem ainda não teve sua resposta, entenda que vai ter agora. Porque o que acontece? Nosso objetivo, e quando surgiu a pandemia, a gente teve que parar e respirar e ver como é que a gente ia assumir novas estratégias. Nós recebemos muitas iniciativas com base nas metas da campanha, muitas dúvidas relacionadas a uma outra questão que estava acontecendo paralela no Sinal, né, que não era a mesma lógica nossa. Mas o fato é que nosso desafio aqui, com base no que eu falei, tem muitas outras coisas que a gente tem como objetivo, né, como estratégia. Eu falei das metas, mas a gente tem nesse campo várias estratégias. Entre essas estratégias, nosso objetivo com as iniciativas não é apenas emitir uma declaração, uma certificação de que sua iniciativa atingiu um selo de qualidade nutricional, se a gente pode falar assim. Isso também, né? Mas primeiro a gente pegou, com o recebimento dessas iniciativas, a gente tem traçado uma análise do que tem sido feito, em que condições, em quais regiões e aquilo que se assemelha. Porque o que nós queremos e iremos fazer, com a ajuda de todos vocês, além desse mapeamento, é traçar um diagnóstico situacional para as experiências exitosas comuns, para que a gente possa articular isso em redes. E a gente vai fazer um evento, né? A gente ainda não tem uma data, mas a gente espera que seja esse ano, né? Porque a prorrogação da campanha nutricional segue na perspectiva, sobretudo, do desafio Nightingale. Mas a gente, né, espera que isso se dê, né, o fortalecimento dessas ações sigam até junho. Mas, em resumo, em evento, nós vamos promover uma conexão entre o que a gente considerou que é comum para o reconhecimento dessas diferentes frentes, né, pela enfermagem brasileira em redes, e a gente vai ter um momento aí para conectar melhor e discutir estratégias, recomendações de desenvolvimento e fortalecimento a partir da articulação em redes. Então, assim, eu vou me comprometer aqui, né? Assim, a professora Isabel, não sei se conseguiu nos acompanhar agora, mas outras pessoas, me comprometer aqui que até esse mês, ou no máximo no próximo, a gente já vai disparar todos esses convites para vocês, com pelo menos uma indicação de data, para que a gente tenha esse evento. Obviamente, nesse momento ainda de forma online, mas é um momento que a gente vai discutir estratégias para o fortalecimento. A gente não quer apenas que tem um selo de qualidade no sinal ou ir para um site. A gente sabe que o site, por exemplo, é muito importante, é maravilhoso, mas ele é estático. Todo site, não é porque é o site específico, mas todo site ele é muito estático. A gente quer que essa visibilidade se dê em uma outra perspectiva. Eu não vou falar aqui agora, mas com estratégias assim que podem impulsionar bastante no âmbito local
e nacional essas iniciativas. Então, assim, tem sido um mapeamento e uma elaboração de estratégias para que a gente possa traçar e temos para desenvolver uma diretriz de fortalecimento dessas ações. Então, em momento oportuno, que esperamos que seja breve, a gente vai emitir uma declaração, mas essa certificação se dará nesse evento. Então, a gente vai contemplar essas certificações, essas declarações no evento. Até brinquei com a professora Isabel, disse assim, vai ser igual, assim, as pessoas vão receber o convite. Você foi convocado, assim, igual um reality show, né? Então, assim, você foi convocado, selecionado para participar, enfim, vai ser... Mas, gente, assim, estamos nos reinventando a partir dessa pandemia. Mas, então, eu peço desculpas aqui em nome do grupo de trabalho se você não recebeu uma mensagem ou algo respondendo, a gente teve que ficar assim, buscando às vezes onde é que foi, qual foi o e-mail, se foi para o sistema, e às vezes a gente emitia, e alguém que operacionalizava o site mandava para a gente que não tinha recebido o material, então tinha algumas dificuldades aí nesse processo de comunicação. Mas o certo é que nós finalizaremos com essa grande mobilização de conexão entre essas iniciativas. E quem não mandou ainda, eu estou aqui com o e-mail, quem não mandou ainda a gente sabe que tem lá o formulário, mas a gente está, para simplificar isso tudo, a gente vai disponibilizar aqui o e-mail da campanha Nurse Now, que aí você pode fazer uma solicitação que a gente vai, para esse e-mail, que a gente vai enviar para você um formulário, e esse formulário tem lá qual meta da campanha está relacionada à sua iniciativa. Quem já enviou, ok, mas quem não, pode também tirar dúvidas por esse e-mail. É nursinow.brasil@cofem.gov.br. Eu vou repetir, tá? nursinow.brasil@cofem.gov.br. Então, vocês podem mandar e-mails, que eu estarei lá vendo esses e-mails, junto com os demais membros do grupo de trabalho. É isso aí, pessoal. Ainda dá tempo. Vamos inscrever, porque eu tenho certeza que muitos trabalhos maravilhosos estão precisando ganhar essa luz e, quem sabe, estabelecer essas redes que vão ser super úteis para você desenvolver novos trabalhos, de repente, novas investigações. E tem muitos trabalhos, e tem alguns trabalhos, aliás, relacionados, né, de campo de interesse da SOBEC, então a gente tem recebido, sim, e vai ser muito interessante a gente ter esse mapeamento e devolutiva para todos. Tá? Isso é muito bom. Sim, muito bom. Então, estamos nos nossos, chegando quase aos nossos... Foi muito bom, Ítalo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua clareza, foi ótimo. Queria abrir para você, para suas considerações finais, então, antes da gente poder se despedir do pessoal e agradecer aí a presença de todo mundo que acompanhou a gente. Mais uma vez, reiterar o agradecimento em nome do grupo de trabalho da campanha Nurse Now Brasil. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, Vanessa, e obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. A gente fica tentando aqui falar tudo, um pouco nervoso, quem sempre fica com essa... A gente gosta do calor humano, dessa interação, mas estamos à disposição. Seguimos, apesar de todos esses desafios dessa pandemia, seguimos, mas só conseguiremos avançar com a colaboração de todos. Muito obrigado. Então, Ítalo, mais uma vez, obrigada. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando, muito obrigada. A gente recebeu algumas perguntas mais específicas que a gente vai responder paralelamente. Aquilo que a gente não der conta, a gente vai, por favor, pedir uma ajuda para o Ítalo, se ele não se importar. Respondo, a gente claro. manda aí algumas perguntas. Então, muito obrigada. A gente espera que essa nossa conversa esteja disponível para as pessoas acompanharem depois pelo IGTV e também pelo YouTube. Ítalo, foi muito bom conversar com você um pouquinho, ainda que à distância. Em breve, se Deus quiser, vai estar tudo de volta ao normal tradicional e a gente vai poder se encontrar pessoalmente. Isso, tomar um café e conversar sobre enfermagem. Botar a conversa em dia, conversar um pouco sobre essas iniciativas aí da área de enfermagem perioperatória para a gente poder também dar visibilidade aqui pela SOBEC. Ítalo, muito obrigada. Pessoal que assistiu a live, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí pelo Nurse Now. E obrigada, pessoal, por acompanhar.
e mandem as dúvidas que a gente se compromete a responder. Ítalo, obrigada. Obrigado a gente vocês. se Tchau, vê tchau. em breve. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.